Fala massa, saudações alvinegras. Terminou o clássico. Um para o Galo, um também para o Cruzeiro. Infelizmente aí a arbitragem horrível, confusa, picotou o jogo todo, não deixou o Galo jogar. Cara, inacreditável o Galo ainda aceitar esse tipo de árbitro apitando o jogo do Galo. Cara, eu tô revoltado. Meus amigos, temos aqui um corte do pós-jogo com linha de passe. Bora conferir aqui a análise e a opinião dos comentaristas aí sobre o empate no clássico. Um empate amargo pra gente aí. O Galo que jogou muito melhor do que o Cruzeiro, merecia a vitória. Pouco desse resultado tem culpa também da gente aí, que a gente não foi eficiente. Infelizmente, não conseguimos virar, né, meus amigos? Mas é isso. Vamos lá pro pós-jogo. Se inscreva, deixa o like. Quero deixar os créditos a ESPN Brasil, link na descrição. Mas agora, bora lá. Chega pra cá, das piores arbitragens da história do Clássico Mineiro, né? O Zanovelli, pra ficar ruim, ele tem que melhorar muito, mas muito. Cavernosa de ruim a arbitragem dele. O jogo também foi ruim, como eu previ, né? Mas muito pela arbitragem, confusa, sem critério, sabe? O Zanovelli acabou promovendo irritação dos dois lados, os dois times saíram pistola com a arbitragem dele. Mas de qualquer forma, né, um jogo pegado, truncado, aliás, até passou do ponto, né? E lances que ele, Zanovelli, não teve critério para punir. O Cruzeiro abriu o placar com um presente do sempre displicente Gabriel Menino. Aliás, um dos pontos que o torcedor do Palmeiras mais reclamava dele era dessa displicência, e ele deu provas disso mais uma vez. Já o gol do Galo nasceu de um escanteio que na verdade não aconteceu. Errou o Zanovelli também. Aí escanteio batido, gol do Juan e na sequência expulsão do Caio Jorge, juvenil, corretamente expulso pelo gestual, né? Deu uma entrada forte no Roman, que poderia ali já ter complicado a vida dele, depois tentou torcer a mão do zagueiro, né, gente? Você não precisa disso, né, Caio Jorge? E não venham me dizer que isso aí é do jogo, porque não é, né? O Caio Jorge não precisa disso. Cruzeiro com KJ expulso, não conseguiu jogar. Aliás, eu não gostei do Cruzeiro no jogo, não gostei mesmo. O Galo forçou logo depois da expulsão, mas caiu de rendimento após as entradas do Hulk, do Natanael. E o Sampaoli matou o Galo quando ele tirou o Dudu do jogo. Matou o Galo. De qualquer forma, o time caiu demais o ritmo e o placar final foi o que eu esperava mesmo de empate. Errei o placar, né, que eu falei 0-0, ficou 1-1, mas acertei num jogo muito ruim. Truncado e não passou disso. Truncado, pegado, muita briga, muita porradaria e nada além disso. Errei o placar, meti um 0-0 e ficou no 1-1. O que chamou a atenção mesmo foi o festival de aberrações promovidas pelo Zanovelli. Ele é muito ruim. Disparada das piores, se não a pior arbitragem já vista num clássico entre Atlético e Cruzeiro. O Galo leva um ponto, vê o Juventude e o Fortaleza também perderem na rodada. Já do outro lado, e para fechar, a gente precisa destacar que o Cruzeiro somou 3 pontos em 12 disputados, né, gente? Isso custou a distância para o Palmeiras, a distância para o Flamengo, com jogos a menos ainda, né? Voltamos com linha de passe, vamos começar a falar da briga pelo título, pegando como gancho o empate do Cruzeiro. E vamos ouvir agora Jorge Sampaoli e Leonardo Jardim. Vamos lá. Opa. Que isso? Bugou o áudio. Vai ou não vai? Se não vai, a gente segue daqui, hein? Se não tiver, não tem problema, a gente segue daqui. Tá ok? Então vamos comentar, daqui a pouco a gente coloca Leonardo Jardim e o Sampaoli. Como é que é? Tem, mas acabou. Acabou. O Cruzeiro dá para comemorar esse empate, né, Eugênio? Porque o Atlético estava melhor, o Cruzeiro teve jogador expulso, quando Caio Jorge perdendo a cabeça. O árbitro parece que estava em outro planeta. Não sei o que aconteceu com ele, porque ele saiu distribuindo o cartão vermelho, a torta direito, foi todo mundo. Errava, né? Depois ele não é vermelho, é amarelo. Aí depois Paulo César Zanovelli da Silva. Zanovelli. Depois ele deu vermelho pro Lucas Romero, que não era para ele, porque ele não viu, né? Foi o gesto do Caio Jorge, que gerou a expulsão, né? De que estava sendo roubado. Foi nas costas do árbitro. Então alguém falou pro árbitro, ó, tem um jogador dizendo que você tá roubando. Deduraram o Caio Jorge. E aí ele pergunta quem? Alguém responde pra ele, é o Romero. Ele vai no Romero dar o vermelho pro Romero. O Romero fica maluco, enlouquecido, até que o VAR chama e fala, ó, não foi o Romero, foi o Caio Jorge. Ele vai lá aliás, essa era pra ele ficar bem pé da vida com o VAR, né? Quer dizer, com quem avisou. Porque avisou errado. Ele já tinha se embananado 2 vezes por conta própria, mostrando o cartão vermelho em vez do amarelo. E aí, na hora que ele expulsa um jogador, porque de fato não tem que fazer aquele... É surreal, né? Surreal. Assim, a irresponsabilidade, ela tá em todos os setores hoje do futebol, né? A irresponsabilidade,
ela Capitei, amado mestre. Isso aí, não, cara, ela predomina. Assim, ela tem sua mensagem. É uma loucura. E o cara faz esse gesto, obviamente vai acabar sendo expulso. Foi um jogo, né? Como se não tivesse câmera e outros árbitros Exato. pudessem ver e denunciar. E sabe o que é pior, assim? Foram lances bizarros, né? Assim, que a gente já nem conta mais da arbitragem. Mas só para tocar mais um ponto. Quando ele expulsa o Lucas Romero no lugar do Caio Jorge, o Romero fala para ele... Mas aí já era pra expulsar mesmo. Caminhão, cara, de melancia, carregado com abacaxi. Tinha tudo naquele caminhão. O Romero fala tudo, deve ter falado da família toda. Aí como ele errou, ele relevou tudo que o Romero falou. Olha lá, dá uma olhada. Ele falou diabo. Aí ele falou, errei. Não, porque você imagina o seguinte, né? Tudo que o Romero deve ter falado. Ainda saiu xingando depois. Só que é isso, o cara só fez tudo isso porque eu errei de forma grotesca, que o VAR errou, enfim. Ele gerou uma imagem pra meme do mundo inteiro. O juiz dizendo que foi roubado. Isso, exatamente. Ele girando o dedo essa imagem vai ser lembrada por muito tempo. Isso é meme pra sempre. O árbitro do jogo fazendo sinal de que tá roubando. E outra, assim, tudo é desproporcional, né? A gente tá vivendo uma insanidade, um momento de loucura coletiva, tudo é uma insanidade. E tudo isso é porque, foi tiro de meta, não foi escanteio. Quer dizer, não é que foi um pênalti que foi dado... Mesmo a flor da pele, já. Cara, é uma insanidade. E assim, a gente ficou faltando assim, claro que o VAR não interfere nesse tipo de decisão, mas pra gente, tá vendo o jogo, foi faltando uma imagem mais definitiva sobre a jogada que originou o escanteio. E não só o escanteio, foi um escanteio cobrado muito rápido. Não deu tempo da defesa do Cruzeiro se posicionar. É uma bola que o Atlético vai subindo marcação. O Dudu, inclusive, está nessa jogada. Ele pressiona. Sim. A bola sai pela linha de fundo, o árbitro marca escanteio, bate muito rápido o escanteio e sai o gol. Daí vem a reclamação em cima do lance, né, que acaba dando a expulsão do Caio Jorge. Um jogo que teve ainda, além disso, a substituição do Cássio, porque foi atingido na cabeça, pelo próprio jogador desmaiou no campo, né? Pelo William, né? Foi o William, lateral direito. Teve jogador vomitando em campo. Um jogador que vomitou em campo. Teve o Caio... Teve de tudo. É a lambança dos cartões. Dando tapa no jogador que estava com a mão quebrada. E realmente, assim, E aí ele usou... na verdade, foi bem irresponsável. O Ivan Roman, a mão... ele foi dispensado. Olha a lambança dos cartões aí. A mão fraturada, ele não colocou proteção na mão fraturada. Ele colocou na outra, justamente para chamar atenção. E ali o Caio Jorge tenta apertar a mão. Isso eu acho um negócio assim, a gente já está indo para outro nível. Se você tem um companheiro contundido e você ainda quer ampliar a contusão dele, é algo assim bem pesado para a gente discutir, até se vale a pena ter alguém assim na seleção brasileira. Então, boa. Acho que já entra num nível que não é legal. Voltar para os anos 70, 80. A gente estava discutindo isso na redação. Caio Jorge, tudo bem, ele não é aquele cara que a gente ia colocar lá na nossa coluna lá de garantido da Copa. Ainda não é isso, né? Tem outras opções e tudo. Só que ele está no bolo ali, de alguma forma. E ele é um jogador importantíssimo para o Cruzeiro. Fundamental. A postura dele no jogo hoje foi lamentável. Primeiro, achar que ninguém ia ver isso aí. Queria fazer um gesto depois, 250 câmeras em cada canto do estádio. Não, mas ele não achou que ninguém ia ver. Eu acho que ele achou que não ia dar em nada. O que também é uma burrice. Achar que isso não vai dar em nada. E ele continua argumentando com esse quarto árbitro, né? Destemperado e fazendo esse tipo de coisa, né? Que o Calçado citou aqui, que é tentar ampliar a lesão de um companheiro. Isso foi flagrado, né? Ridículo. Quer dizer assim, hoje o Caio Jorge teve uma atuação lamentável. E outra coisa, o primeiro tempo, primeiro que eu acho que assim, nos 90 minutos, eu vou chegar no Caio Jorge, mas nos 90 minutos, o Atlético perdeu uma grande chance de vencer o Cruzeiro. Sim. Primeiro porque foi bem melhor do que o Cruzeiro no primeiro tempo e desperdiçou as chances que criou. E porque no segundo tempo, graças ao seu Caio Jorge e essa irresponsabilidade que ele cometeu, o Atlético jogou com um bom tempo com um jogador a mais para vencer essa partida. Então, acho que é um jogo, no fim das contas, que deixa os dois times chateados com o resultado, ou pelo menos o cruzeirense
que achava que a briga pelo título era possível. Porque, para mim, depois desse resultado e das vitórias de Flamengo e de Palmeiras, e considerando que Flamengo e Palmeiras têm um jogo a menos, e que se o Flamengo vencer, ele abre 8 pontos sobre o Cruzeiro, se o Palmeiras vencer, ele abre 11 pontos sobre o Cruzeiro, eu não consigo mais ver o Cruzeiro como um candidato ao título. Por outro lado, a meta do treinador... que sempre foi se classificar, a chance do Cruzeiro perder uma vaga direta na Libertadores, em fase de grupos, é mínima. Mas tudo isso para dizer, o segundo tempo tinha voltado diferente, poderia ser diferente, e o Caio Jorge, ao fazer o que fez, acabou também, porque o que eu quero dizer é, o Cruzeiro muitas vezes, em vários jogos desse campeonato, foi um time que não criava tanto, não tinha tanto volume, e na hora que tinha chance, matava o jogo, vencia a sua partida. Então o Cruzeiro poderia até vencer esse jogo. É óbvio que na hora que o Caio Jorge faz o que fez, ele praticamente acaba. O que me chama a atenção do jogador que é candidato a ir à Copa do Mundo, não é um favorito, mas obviamente ele está na briga, é que no Clássico, quando você pensa que o jogador precisa crescer em desempenho, e o desempenho depende muito de como você usa a sua vontade de ganhar, a rivalidade para aumentar o seu poder de concentração, porque na seleção brasileira, se o Brasil avança para o mata-mata, fase de grupo já é muita pressão. Se avança para o mata-mata, se tem que cobrar um pênalti, se vai ter uma chance para resolver o jogo, a parte mental ela é muito mais pesada ainda. Então hoje era um clássico, era um jogo para o atleta em excelente fase, num ano histórico para ele, em que jogadores maiores que ele foram para o banco de reservas e ele virou titular absoluto. Ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Chega à seleção brasileira, artilheiro do campeonato mais difícil que a gente tem aqui em disputa, de chegar no Clássico e, sabe, não precisa resolver o Clássico, mas deu uma assistência, foi decisivo pro gol do Cruzeiro. Mas tem a mentalidade que aumenta a chance do time vencer. Ele não trabalhou a favor dele. Sim. Ele não trabalhou a favor dele, essa é a questão dele. Ele trabalhou, não. Porque é o seguinte... E o Ancelotti vai olhar isso. Sim, você tem um treinador hoje que tem uma cultura diferente. Ele pode pensar de duas formas. Uma é, dane-se, o cara pode fazer o que quiser no clube, eu quero ele na seleção. E muitas vezes o argentino, ele quer o jogador que ferve. Ele quer o jogador que vai, às vezes, passar dos limites. E muitas vezes já se utilizou desses recursos. Mas não é a postura, por exemplo, do europeu, no caso aqui do Ancelotti, que está no cargo de técnico da seleção brasileira. Sim. A gente já vai entrar Conversa no assunto... com o Lugano. A gente já vai entrar no assunto. E outro detalhe Palmeiras, também, elogiar a atuação do Atlético, que vem jogando mal várias vezes, então, hoje jogo diferente. Só que se o cara for expulso do lado do Lugano porque fez isso aqui, ele é capaz de entrar com o olho roxo no vestiário. Nossa, mas fácil. Também tem isso. Fácil. Ele é cobrado. Eu só quero ouvir de vocês dois aqui, porque o Jean e o Calçado já falaram, só para a gente entrar também em Palmeiras e Flamengo, porque o Cruzeiro estava na briga ou está na briga? Então essa é a pergunta. Esse empate tira da briga ou está cedo ainda? A chance era minúscula. Tira da briga, não tira. Futebol maluco, já. Mas assim, ninguém já não tinha chance antes. Acredita que o Cruzeiro vai ser campeão. Nem o Cruzeirense mais fanático, mas vai saber do futebol, né? Preciso... Muito bem, meus queridos, ninguém queria o empate, não é mesmo? Mas vamos dar uma olhada aqui na tabela de classificação. Teve alguns jogos aqui que foram bons pro Galo, né? A gente vai dar dando uma analisada aqui e analisando esse resultado aí. Será que foi de todo mal o empate? Bora dar uma olhada aqui. Bom, o que interessa pra gente aí, resultados aqui, meus amigos, que não foram de todo mal. Pelo contrário, né? O Mirassol ganhando do Internacional foi muito bom. Então o Galo passou o Inter na tabela. Foi bom o empate do Sport com o Ceará, foi ótimo. E aqui foi a cereja do bolo, né? O Vasco empurrando o Fortaleza ladeira abaixo, né? Então 2-0 aí pro Vasco. Teve esse jogo aqui do Santos contra o Corinthians, né? O Santos tava ali, um empate aqui também era interessante, mas o Corinthians tem a mesma pontuação, já que o Corinthians tem a mesma pontuação do que o Galo, né? Mas a diferença é que ele tem um jogo a mais, meus amigos. Então, foi bom. Então, esse resultado aí do Santos, né? Foi bom esse resultado aí. Então, cara, aqui tá embolado. Tá emboladão. O primeiro da zona de rebaixamento é o Vitória, né? 25 pontos aí. Logo depois vem o Fortaleza, Juventude 23 e 17 o Sport, né? Aqui, cara, é difícil o rebaixamento sair disso aqui, cara. É difícil. Então, acho que será esses mesmos aqui, os 4 rebaixados. Então, o Galo, em relação aí ao primeiro da zona de rebaixamento, tá com 8 pontos, meus amigos. Então, tá
uma tranquilidade assim, entre aspas, né? Então deu aquele perigo de rebaixamento, já caiu um pouco, mas não pode deixar aí relaxar, né? Tem que buscar as vitórias no Campeonato Brasileiro. Tá chegando aí pra gente a Sul-Americana, semifinal, pode o Galo copar no final da temporada. Vamos torcer para que tudo dê certo aí para o nosso Galão, meus amigos. É isso aí, infelizmente a vitória não veio, ficamos aí no empate amargo. Eu vou ficando por aqui, inscreva-se, deixe o seu like, um forte abraço e eu fui.